Quando a gente vê algum caso criminal daqueles bem tenebrosos, é muito comum a gente imaginar o que se passa na cabeça do criminoso para cometer tanta coisa absurda. Inclusive tem um monte de canais aqui no YouTube que fala só sobre esse tipo de assunto. E foi essa curiosidade, se é que dá para se chamar assim, que inspirou o Hangar na criação de um dos discos mais importantes da história do metal brasileiro, pelo menos na minha opinião. Eu tô falando, claro, de The Reason of Your Conviction. Bom, se você não conhece o Hangar, eu vou fazer um Telecurso 2000 bem rápido. É a banda que foi criada pelo baterista Achilles Priester, que já participou do Angra, do Primal Fear, fez até audição pro Dream Theater na época em que o Portnoy saiu. Ele é considerado um dos melhores bateristas do mundo e não é à toa. O The Reason of Our Conviction é o terceiro disco do Hangar, foi lançado em 2007, mais ou menos uns 6 anos depois do segundo, que, coincidentemente ou não, foi o período em que o Achilles ficou no Angra. Mas esse CD já tinha planos de ser lançado alguns anos antes, em 2005, mas a banda estava passando por algumas mudanças ali, que até culminaram com a saída do vocalista Mike Polhovich. E eu fui até assistir algumas entrevistas dele para ter certeza que eu ia falar o nome direito aqui. O papo que surgiu na época para a saída do Mike era que a gravadora ouviu o disco, gostou das músicas, mas achou que a voz dele era um pouco suave para aquelas músicas que eram mais pancada. Então, eles disseram que fechariam um contrato com a banda desde que eles trocassem o vocal. Eu não sei se essa história é verdade ou não, foi o que circulou na época, mas o fato é que o Mike, alguns anos depois, ele voltou a fazer alguns shows com o Hangar, então acredito que se tivesse tido alguma briga, alguma mágoa ou qualquer coisa do tipo, ele não teria feito esses shows. Mas caso você tenha curiosidade, tem algumas versões demo do The Reason of Our Conviction com o Mike nos vocais. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo alguns links para você poder ouvir e ver como que eram essas músicas antes da entrada de um dos personagens principais da história de hoje, que é o vocalista Nando Fernandes. O Nando é um dos meus cantores brasileiros favoritos e o que ele cantou nesse disco é um negócio absurdo que eu nunca tinha visto antes, na época em que foi lançado o disco. Eu até já conhecia o Nando da época em que ele cantava no Raul Gil. Aliás, você sabia que o Nando Fernandes já tinha sido calouro do Raul Gil? Conta aqui pra mim nos comentários. Ele chamava bastante a minha atenção na época, porque o Raul Gil, poxa, ia muita gente legal no programa. Tinha o Robinson Anjo, tinha o russo Rick Valley, tinha a Jamile, tinha o Rinaldo Iliriel, que cantava um negócio mais ópera, assim, né? E o Nando Fernandes, ele trazia uma pegada mais rock, que eu gostava bastante. Então, quando eu ouvi o The Reason pela primeira vez e percebi que é o cara do Raul Gil cantando, foi uma surpresa muito boa. Pelo menos na época, assim, entre o meu grupo de amigos, a gente estava acostumado a ouvir as bandas nacionais com vocais que não tinham tanto essa coisa do drive. Então foi uma surpresa muito grande para todo mundo. Então, tanto o drive quanto a interpretação que o Nando coloca nas músicas foi algo que casou perfeitamente com as músicas que tem um tema bastante mais dark. E falando em tema, em coisas dark, bora trocar uma ideia sobre o conceito do The Reason of Our Conviction. Bom, a ideia desse disco é falar sobre como funciona a mente de um serial killer. Ele está mais preocupado em narrar os sentimentos da pessoa do que exatamente em contar uma história com começo, meio e fim. É muito difícil encontrar qualquer material sobre as ideias por trás desse disco ou entrevistas dessa época. Muita coisa foi apagada da internet, mas eu consegui algumas informações. Misturando com o que eu entendi das letras, eu vou tentar organizar o raciocínio aqui para você. Logo na primeira faixa de The Reason of Our Conviction, a gente tem uma participação do Arnaldo Antunes, recitando uma frase que resume bem a maneira de pensar desse protagonista, desse serial killer, dizendo que ele encontrou a paz através da dor. E ao longo das músicas a gente passa a conhecer esse serial killer, que ele é uma pessoa orgulhosa. Então, em determinados trechos, ele desafia meio que as autoridades, dizendo, você acha que você é capaz de me entender ou de traçar o meu perfil psicológico? Ele se
enxerga como superior, né? Como se a visão de mundo que ele tem tornasse ele uma pessoa acima do bem e do mal. A gente vê ele em outros momentos tendo arrependimentos e pedindo a Deus que permita que ele recomece a sua vida do zero. E tem um momento que é crucial para a história, mesmo que o disco não siga uma história do começo ao fim, né? É mais focado na maneira dele de pensar, mas o que dá pra gente entender do que acontece é que em determinado momento esse protagonista ele sequestra uma mulher. Por algum motivo ele não consegue fazer mal nenhum a ela. Ele liberta ela e diz pra ela que ele machuca as pessoas por causa daquilo que aconteceu com ele no passado. Embora ele não diga exatamente o que aconteceu com ele no passado. Mas o fato é que em algumas músicas tem citações sobre ele amar uma mulher. Não diz se é exatamente essa mulher que ele sequestrou ou não. No final da história, essa mulher morre nos braços dele e dizendo para ele algo impressionante, que ela gostaria de viver no coração dele para sempre. De alguma forma que a história também não explica, ela conheceu um pouco mais esse protagonista e enxergou nele uma possibilidade de que, se as circunstâncias fossem outras, se a vida fosse outra, ele teria chance de ser uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal para ninguém, uma pessoa que contribui de maneira positiva para o mundo. Ela consegue sentir empatia por alguém que não faz ideia do que isso significa. Pouco tempo depois, o protagonista também morre encarando o seu destino, mas sem uma redenção. Bom, isso é o que eu entendi do disco. Se você tem outras ideias ou tem outras informações a respeito, pode contar para mim aqui nos comentários também, que a gente troca uma ideia. O The Reason of Our Conviction foi muito importante para a história do Hangar, porque foi um período de ascensão para a banda muito grande. Eles chegaram até a fazer o primeiro show internacional deles, que foi lá no Paraguai, olha só. E eles também chegaram a abrir shows de bandas grandes aqui no Brasil, no show do Dream Theater, no show do Queensryche, e até teve alguns rumores de uma participação deles no Wacken, que, cara, seria insano. Inclusive é um sonho que eu tenho de participar desse festival um dia. Deve ser uma experiência assim... Esse show no Wacken acabou não rolando e a banda chegou até a gravar um DVD dessa fase, mas o DVD não foi lançado porque... Pouco tempo depois que o DVD foi gravado, o Nando Fernandes infelizmente saiu da banda. E eu sei que é uma curiosidade de muitos fãs, eu inclusive, de saber como que foi esse DVD, de ter qualquer imagem vazada, qualquer coisa do tipo. Deve ter sido um baita show. Essa saída do Nando foi alvo de um monte de fofoquinha na internet na época, que eu nem quero entrar muito no assunto, mas assim, a minha visão sobre o que aconteceu é que tinham duas personalidades muito fortes na banda, que eram o Aquiles e o Nando. E em qualquer projeto, qualquer banda, qualquer coisa que você tem duas pessoas com personalidade muito forte, isso é ótimo para gerar identificação com o público, mas também pode ser muito esquisito quando essas duas personalidades não se entendem muito bem e cada uma quer ir para um lado. Aí acaba tendo ruptura, não tem jeito. Se ninguém está disposto a ceder, o mínimo que seja, vai acabar, infelizmente. O Hangar tem outros discos excelentes, com outros cantores que são tão bons quanto o Nando, na minha opinião. Mas, pelo menos na minha bolha, entre os meus amigos, o The Reason of Our Conviction foi o disco do Hangar que mais marcou, assim, o mais lembrado, o que o pessoal mais gosta. E faz a gente imaginar até onde a banda poderia chegar se essa formação continuasse e essa crescente aí de abrir shows de bandas grandes e fazer shows em outros países continuasse. E esses dias atrás, o Hangar chegou até a participar do Bangers Open Air 2026, que foi aquele festival onde teve a reunião dos membros do Angra, e algumas pessoas até comentaram que talvez pudesse rolar uma apresentação com o Nando, né? Já que vai ter a reunião do Angra, por que não uma do Hangar também? Infelizmente essa reunião não aconteceu. O mais próximo que a gente tem disso é a participação do Nando Fernandes no show solo do Pedro Campos, que é o atual vocalista do Hangar. Inclusive eu vou deixar um vídeo disso aqui na descrição e dá pra gente ter uma ideia de como seria ter os dois juntos cantando essas músicas no palco. Aliás, você foi nesse show do Bangers? Eu queria muito ter ido, mas infelizmente não consegui. Mas
Fica por uma próxima. Eu sou o Rafa e foi um prazer dividir mais essa história com você. Se você gostou, vou deixar aqui mais uma para você curtir junto comigo. E é isso. Vejo você numa próxima. Um beijo no seu coração.